A paz do Senhor, meus amados irmãos do Instituto Bíblico Betesda. Chegamos para mais uma aula de epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Amém? Neste estudo nós vamos abordar algumas áreas, umas ferramentas que a teologia nos dispõe para estudar a palavra de Deus. Dentre delas existem algumas ferramentas que são usadas para uma perfeita interpretação bíblica, que é a hermenêutica, a homilética e também a exegese. Nesta segunda aula eu quero abordar alguns pontos específicos da hermenêutica, e já de antemão eu quero pedir para que vocês abram a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta aula, por mais este momento que debruçamos, Senhor, sobre a tua palavra. Enche-nos com a tua graça, com a tua misericórdia. Senhor, que o Senhor possa fazer com que nós cresçamos no entendimento e na tua palavra, que nós venhamos a ser crentes espirituais, Pai. Senhor, que a tua palavra que transforma e que muda o caráter, Pai, possa nos tornar, Senhor, crentes fiéis à tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, Ezequiel capítulo 37, eu quero fazer uma leitura, de alguns versículos para que nós possamos iniciar a nossa aula falando a partir desta leitura, tá? Porque um pregador que não lê a palavra de Deus, ele não pode ser pregador, amém? Nenhum ensinador. Capítulo 37 vai dizer assim: nós vamos ler fazer a leitura deste texto, porém ainda não vamos tratar dele. Nas próximas aulas, nós vamos falar bastante desse Ezequiel capítulo 37, usando essas três ferramentas de interpretação. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, e eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu Deus, tu sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós fareis crescer carne, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo que me for ordenado. Amém? Que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos batiam contra os ossos, e se juntaram cada osso no seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Olha que tremendo. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizai como ele me ordenara. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram
em pé um exército de sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem os ossos, secaram, pereceu a nossa esperança. Então de todos exterminados, porquanto profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu, ó vos trarei a terra de Israel. Sabemos que eu, Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó meu povo, porém em vós o meu espírito e vivereis, e vós se estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, fiz, tudo isso. Amém? Então, eu quero mostrar alguns aspectos, da palavra, dentro desse texto que nós lemos. Eu fiz algumas anotações, dentro do estudo do tema, epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Nós temos que ter alguns atributos a respeito da leitura do texto e da sua aplicação. Então, a primeira coisa que todo obreiro, ministro, ensinador, pastor, profeta, pregador, ele precisa ter algumas regras para interpretar. Então, primeira regra, ler o texto, como nós acabamos de fazer. Segunda coisa, examinar o texto, Terceira coisa, interpretar o texto. Quarta coisa, aplicar. Essas regras, elas possuem um layout ou uma abreviação que você pode fazer, que é leia, O L de ler o texto, O E de examinar o texto, o I de interpretar o texto e o A para aplicar o texto. Não existe segredo na pregação, que não seja uma boa leitura. Uma boa pregação começa com uma boa compreensão daquilo que você está lendo. O mais interessante é que as pessoas, quando vão ministrar a palavra de Deus, nem elas entendem o que estão pregando e nem elas entendem o que está no seu contexto. Então, uma pessoa que na igreja consegue perceber quando um pregador ele não estuda o texto. Então, ele lê o texto, mas ele sai fora daquele texto e começa a fazer uma salada dentro da sua ministração ou do seu ensino. Então, é importantíssimo que para uma boa pregação, começa com uma boa compreensão do texto. E também, para uma compreensão, precisa-se de uma boa leitura. Alguns dizem que para que você, antes de você pregar qualquer tipo de texto, você precisa ler no mínimo 10 vezes o mesmo texto ou o capítulo inteiro que está o seu texto. Então, as pessoas colocam essa quantidade, umas mais, umas menos, depende do teu grau de entendimento no texto. Às vezes você vai ler a primeira vez, você já vai ter noção do que o Espírito Santo quer trabalhar com a igreja. Então é isso que nós não devemos deixar de estar ligado no Espírito Santo para que ele possa, nos indicar o que ministrar, como aplicar aquele texto que nós estamos lendo. Amém? É necessário que nós leamos várias vezes o mesmo texto ou capítulo, quantas vezes for necessário.
né? Não se pode ter um pregador que não leia o texto. Então, nós temos 3 também outras palavrinhas básicas: pregação, compreensão, boa leitura. Então, toda ministração precisa ter essas características. Amém? A pregação só vai existir porque o pregador compreendeu o texto. E a compreensão só vai existir porque o pregador leu o texto. Então, deixe de ser um pregador furreca que ouve, mas não lê. Amém? Precisa-se ler o texto, ler a palavra de Deus para uma boa compreensão. E se você leu e compreendeu, sua pregação será muito forte. Amém? Então, a regra mãe desta aula, deste curso, né, de um pregador, de um ensinador, é ler o texto. Então, como que nós percebemos que o pregador, ele não lê o texto, ele não estudou para uma boa compreensão? Quando ele demora para achar o texto, né? Então, nós identificamos nisso nele que ele não leu, né? Então, isso sim se qualifica como uma falta de responsabilidade. Amém? A má compreensão dará uma má interpretação. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Quando um pregador, né, que se denomina pregador, não ler o texto, então a igreja ela vai perceber que este tal intitulado pregador não buscou a revelação de Deus. Amém? Então, eu queria ler um texto com você que vai falar especificamente a respeito disso que nós estamos estudando nesta aula, que é Marcos, lá para o Novo Testamento, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Amém, meus irmãos? Marcos capítulo 7. Glorifiquem a Deus aí, amém? Este texto vai nos dar a real noção do que nós estamos falando aqui nesta aula, né? Que Jesus vai curar uma pessoa com uma deficiência. 7,36, a cura de um surdo e mudo, né? Na sua Bíblia pode estar surdo e gago também, tá? De modo que se retirou das terras de Tiro e foi a Sidom, até o mar da Galileia, através, né? Marcos capítulo 7, versículo 31, ao território de Decápolis. Então Jesus desce a um território, né? Passando por ali, por Decápolis, então lhe trouxeram um surdo e gago que lhe suplicavam que impusesse as mãos sobre ele. Então, nós conseguimos identificar aqui que este gago, ele tinha suas falas presas, né? Mas nós conseguimos identificar também o motivo da sua fala presa, porque ele não ouvia, ele era surdo. Quando um pregador, né, ele renuncia à audição, ele nunca se comunicará bem. Por isso que Jesus ele disse assim, ó, aqueles que têm ouvido, ouça. Porque nos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas estão aptas a ouvir, mas poucas aptas a sentar e obedecer.
Elas querem por muito falar, mas não querem ouvir nem sequer o seu pastor. Oh, meu Deus, isso é muito forte, né? Então nós estamos vivendo este tempo. Então no versículo 32, então lhe trouxeram um surdo e gago, ele suplicava que impusessem as mãos sobre ele, Jesus tirando-o da multidão à parte. Então, existem coisas na nossa vida que precisam ser resolvidos fora da multidão, né? Então, esse homem, ele tinha o quê? Uma deficiência, por quê? Ele tinha, né, uma língua presa, né, gago. Ele não falava de uma maneira bem clara. O problema não era na sua fala, era na sua audição. Quem não fala bem é porque não ouve bem, né? Ele tinha que ouvir. Então, quando Jesus o leva para fora, para longe da multidão, é porque Jesus queria levá-lo para o secreto, né? Levá-lo para o secreto para tratá-lo, né, de maneira individual. Porque no meio das pessoas, como é que ele ia ouvir a voz do Criador? Como é que ele ia ouvir Jesus, né? Sendo que o problema da sua fala era exatamente que ele não ouvia. Então Jesus, né, retira fora a parte e com os dedos nos ouvidos lhe tocou. Ora, então se resolve o problema desta falta de comunicação quando Jesus toca no ouvido deste homem em Decápolis. Então ele precisava ouvir de maneira clara para que se pronunciasse de maneira clara. Então um conselho, todas as vezes que você lê, leia em voz alta, se retire para o secreto e leia em voz alta. Porque quando você ler em voz alta, você vai escutar o que você está falando. Então, uma boa comunicação é quando você ouve, né? Ouve, né, aquilo que você fala e ouve as pessoas. Então, aí você vai se comunicar bem. Aí ele diz assim, depois tocou no sua língua uma saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te, e abriram-se os ouvidos. Então, a primeira coisa era resolver o problema da audição. E quantos obreiros, quantos pastores têm o mesmo problema deste homem? Deixa eu te dizer algo. Jesus, ele quer adentrar a sua audição, porque o seu problema na fala, na compreensão, não está na tua língua, mas no seu ouvido. Jesus quer que você sente para ouvir, que você pare uns minutos e aprenda ouvindo, porque quando nós ouvimos, nós nos expressamos de forma extraordinária. Então Jesus diz Efatá, que quer dizer abra-te. Oh, aleluia. Aí diz assim, e soltou, né, e abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua. Então o problema deste homem estava na língua. Olha só que forte isso, né? O problema deste homem estava na língua. Então, a causa dos maiores problemas de interpretação, de compreensão de um texto, estão na falta de ouvir aquilo que está lendo. Ele pega, lê rapidamente, né, tira suas próprias conclusões, então, né, não haverá uma boa compreensão
também não teremos uma interpretação correta, né? E sua pregação não sairá da forma que você quer. Amém, meus irmãos? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deus abençoe, fique com esta aula. Amém? Aprenda a ouvir, seja espiritual. Que Deus vos abençoe e até a próxima.